Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos ler a Bíblia onde foi anunciado, aos Hebreus capítulo 12, verso 26. É um versículo que o irmão Branham usa na mensagem de Laodiceia para fazer aquele apelo dramático, não é? Apelo dramático. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Te pedimos, ó Deus, que a tua graça e o teu amor e a tua compaixão continue nos perdoando, me perdoando, perdoando a cada um de nós. E o Senhor que conhece as intenções dos corações, a boa vontade de cada um, eu peço ao Senhor esclarecer melhor este assunto que acabo de dizer, falar com a igreja. Em nome de Jesus Cristo, ajuda cada um dos irmãos, recompensa cada um deles. E venha vivificar, Senhor, a tua palavra em nossos corações, para a edificação da nossa fé, para a saúde dos nossos corpos, para a orientação da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Agora há pouco mesmo eu recebi um telefonema lá do estado de São Paulo. De vez em quando acontece isso. Certas horas parece que a gente precisa daquilo. De um caso de 20 anos e que a pessoa só teve coragem de confidenciar comigo no encontro de dezembro passado, no meu escritório. E depois de 20 anos, é um caso muito especial, muito difícil. Agora a pessoa me telefona dizendo que naquele dia recebeu uma libertação total. E ela me lembrou de que eu disse, olha, disse que eu usei esse termo. Eu falo uma coisa hoje, amanhã já esqueci, que eu usei esse termo. Perguntou, o senhor se lembra? Eu falei, não lembro. Faz muitas coisas, se as pessoas quiserem discutir comigo, fica difícil, porque muitas delas eu não lembro. Mas se eu falei, se eu não falei. E então ela disse, esse irmão disse assim que eu disse, isso é quase assim diz o Senhor. A sua libertação, ele disse que eu usei esse termo, é quase assim diz o Senhor. Ele disse que eu botei esse quase aí, não sabe por quê. Mas é uma coisa que vem numa hora que você talvez esteja mais precisando, né? Certos testemunhos. Meus dias estão curtos. Meus dias estão curtos. Ele diz aqui na mensagem, um homem correndo da presença do Senhor. Parágrafo 80. Eu achei importante que agora mesmo me despertou a curiosidade de olhar a data da mensagem que ele falou isso. Foi em fevereiro de 1965. Então, em dezembro do mesmo ano, ele partiria, né? Ele estava falando aquilo ali e, de fato, foi uma profecia. Mas ele falou baseado no seu envelhecimento. Ele estava com 56 anos, se considerando velho. E a responsabilidade que Deus nos deu nesse dia de trazer esta mensagem. E à medida que envelheço, e sei que meus dias estão se tornando curtos,
eu sinto ainda mais responsabilidade do que em qualquer ocasião. Prosseguindo firmes, devemos fazer isso. Devemos nos aplicar a isso em todo lugar que vamos e contar a mensagem, contar para as pessoas que Jesus Cristo vem, que Ele é Deus e que Ele logo vem. Você tem apenas de contar isso. Não tem uma esperança que reste no mundo a não ser a vinda do Senhor. Você não tem que sair por aí xingando as pessoas, que isso não é mensagem. Você tem que contar para as pessoas que Jesus vem, que Ele é Deus e que Ele vem logo. Só isso e mais nada. Amém. E, na verdade, ele falou isso em fevereiro e em dezembro ele partiu. À medida que envelheço e sei que meus dias estão se tornando curtos. Desde a hora que a criança é concebida, seu coração começa a bater, então já começa ali uma contagem regressiva. Está começando uma vida com uma contagem regressiva, fisicamente falando. É um feto, é um corpo composto de músculos que, ao nascer, recebe o espírito. Não lá dentro do ventre da mãe, mas ao nascer. Se recebe o espírito, vive. Se não receber o espírito, morre. E ao receber o espírito, seus pulmões enchem com o ar. Ele respira pela primeira vez. Nesse sopro, ele recebe o seu espírito. Foi como Deus fez com Adão quando criou Adão. Ele sentiu aquela dor, ele sente aquela dor, por isso chora. A primeira coisa que se faz nesse mundo é chorar ao nascer. E a última coisa que se faz é chorar com lágrimas. Então começa ali uma contagem regressiva. Todos nós, independentemente de idade, estamos nessa contagem regressiva. Os nossos dias estão passando. Agora, quem escapou de jovem, como eu escapei, não escapa de velho. Não é certo? Eu ficava sempre esperando assim, eu dizia, porque por causa da maneira que meu pai morreu, minha mãe, aliás, minha mãe ainda não tinha morrido. Eu pensava assim, se eu chegar aos 20 anos de idade, mas daqui 10 anos ainda, daqui 10 anos, de repente eu estava com 20. Aí eu já queria mais 10. De repente eu estava com 30. E eu pensava assim, se eu viver mais 10, aí já estava com 40. Aí já vem mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10... Um irmão lá em Minas Sul chegou para mim e disse, pastor, eu quero que o senhor dure 200 anos. Não vou aguentar nem levantar a bengala. A bengalinha para bater na sua cabeça, não tem jeito. A minha avó, com 80 e poucos, ela me ameaçava com a porretinha na mão. Eu cantava para ela, para que chorar o que se passou, lamentar perdidas ilusões. Meu avô tinha morrido. Ela começava a chorar e vinha com o porretinho atrás de mim. Né? Adeus, adeus, 5 letras que choram. Ela começava a chorar. Eu vinha com o porrete, mas não me alcançava mais. Hoje, eu estou perto dela. Agora, vamos ver aqui um texto base também. Um eleito, aqui na mensagem, a era de Laodiceia, a era de Laodiceia, 142. Então, uma das coisas básicas, eu gosto de usar esse termo, porque nós vamos nos identificando cada dia que passa. Nós vamos nos identificando nas ocasiões que temos, que somos provados. Hoje nós vimos isso no rádio de manhã, a respeito de Jó. Então, quando nós somos provados, aquilo traz uma identificação para nós.
porque realmente manifestamos característica de eleito, ou características de eleito, ou de eleitos, né, tratando coletivamente. E nunca, nunca, nunca mesmo essa mensagem, a estatura do varão perfeito, ficou tão evidente assim, tão necessária. Parece que falar dela não se fala, por mais que fale sobre ela, ainda vai falar pouco. Todas as mensagens têm que chegar ali, conclui com isso, porque sem isso aí, na verdade, aquilo ali não encarado exclusivamente como frutos do Espírito Santo, porque Deus mostrou para o irmão Branham que a evidência do Espírito Santo não eram os frutos do Espírito Santo. Não era falar língua, não eram os dons, não eram nem mesmo os frutos do Espírito Santo, porque tem pessoas, seitas, religiões no mundo que dão frutos idênticos, frutos de uma forma que deixa a gente até envergonhado, às vezes. E elas são pessoas piedosas, às vezes. Elas têm coisas que nós não temos, diz o profeta, a respeito daquela seita lá, daquela moça que estava tocando piano e saiu dançando quando aquela criança foi curada, e o piano continuou tocando sozinho. Então ele disse, eles têm muitas coisas que nós não temos. Ele falou se referindo a coisas boas, na conduta, na maneira de se vestirem, de se portarem. Mas cada dia que passa, nós temos uma oportunidade para termos uma identificação interna, íntima, da nossa eleição. E uma delas está aqui nas 7 eras da Igreja, parágrafo 142, quando ele diz, agora podemos ver porque houve 2 vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Também podemos ver porque Abraão teve 2 filhos, um segundo a carne, o qual perseguiu ao outro filho que foi segundo a promessa. Foi Ismael e Isaque. Ismael era filho de Abraão, tanto quanto Isaque. A matriz que foi diferente. Ismael não veio através de uma promessa, veio através de uma solicitude de Sara. Não veio, então, portanto, através de uma vontade perfeita de Deus, mas de uma vontade permissiva. E por isso Israel tem Ismael até hoje no seu calcanhar. Agora podemos ver como dos mesmos pais nasceram 2 filhos gêmeos. Agora veja, ele vai mais adiante, no caso de Ismael e Isaque, as matrizes eram diferentes, mas no caso de Esaú e Jacó, a matriz era a mesma. As mães, no caso lá de Abraão, eram diferentes, era Agar e Sara. Agar, a escrava, trazendo Ismael. Quando ela foi mandada embora no deserto, o anjo veio, salvou e deu a promessa para ela, que ele seria forte. E esses árabes são fortes, e eles estão sempre no pé de Israel. E são fortes. Ali concentra os ismaelitas, concentra os moabitas, os filhos de Ló com suas próprias filhas, medianitas, edomitas, e esses mitas todos. Não sabe quem é quem apenas, não é? Mas um crente, um sírio crente já saudoso, já, irmão Badia Elou,
Ele falava mesmo para os seus contemporâneos: nós não somos filhos de Isaac, de Sara, nós somos filhos de Agar, nós somos filhos de Ismael. Israel, sim, que é filho de Isaac, de Abraão com Sara. Ele tinha a revelação disso. Agora aqui o profeta vai mais fundo ainda. Podemos ver como dos mesmos pais nasceram dois filhos gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus e o outro conhecendo muito das mesmas verdades, porém não do mesmo Espírito. Agora, a necessidade de discernimento dos Espíritos é muito grande. João disse: provai os Espíritos. E as pessoas provam os Espíritos hoje, mas pela aparência, pela conduta, pela moral, a ordem social da pessoa. É onde muita gente sai mal. Porque Jacó não tinha a conduta de Esaú. Ele era mentiroso para começar, trapaceiro. Seu nome já queria dizer isso. Depois foi trocado para Israel, né? Mas já queria dizer, no entanto, Paulo disse assim, se referindo ao Velho Testamento, porque Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. E você vai discutir com Deus. Por que ele fez isso? Ele tinha acepção de pessoas, ele disse: ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. E ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Nós não somos melhores do que ninguém. Do que ninguém. Aliás, olha lá. Nós somos piores do que muita gente lá fora, às vezes. Como pessoas. Eu tenho que falar de mim mesmo. Então, ele mostra aqui, ó, que a questão é de espírito. E você, então, passa a agradar a gregos e troianos e cai na situação de que me engane que eu gosto. Isso não pode ser assim. A mulher discerne o espírito do marido. O marido discerne o espírito da esposa. Só se ele estiver cego. Ele a ama, é a mãe de seus filhos, e ele não tem que falar isso nunca, nem para ela, nem para ninguém. Mas lá dentro ele sabe. Coitada dessa mulher. Coitado desse homem. Coitado desse filho. Coitada dessa filha. Que espírito. Há um discernimento. Agora, é uma falta de caridade, é uma falta... Por isso que Deus não mostra muitas coisas, diz o profeta, porque a igreja não sabe, as pessoas não sabem usar aquilo. Deus não pode revelar mesmo muitas coisas, não. As pessoas têm que ficar batendo com a cabeça para lá e para cá. Porque se ele dá o poder de conhecer as vidas das pessoas, como deu para o profeta, o que as pessoas vão fazer com esse poder? O que vale o preço na mão do tolo? Vai fazer bobagem, vai sem saber realmente da vida de um, já fica matando a pessoa. Fala pelo que dizem, pelo que dizem, pelo que os olhos naturais, a razão mostra, já falam constantemente, murmuram, maldizem. Quanto mais se tivesse, então, um poder desse, o que não seria? Então, veja só, e o outro conhecendo muito das mesmas verdades, da mesma mensagem, do mesmo evangelho, porém, não do mesmo Espírito. E, por conseguinte, perseguindo ao filho eleito. Deus não reprovou simplesmente pelo fato de reprovar. Ele reprovou por causa do eleito, por causa do que se faz com o eleito. Um eleito não pode perseguir a outro eleito,
Um eleito não pode causar dano a outro eleito. Olha a identificação de eleição. Características de eleição. Ah, não, então, por quê? O meu espírito não combina com o dela, então porque ela não é eleita. Às vezes o seu espírito não combina com o dela porque o seu é que não é o eleito. Então, pode ser o inverso também. São os reprovados que perseguem e destroem aos eleitos. Aqueles reprovados são religiosos. A semente da serpente é religiosa. Caim era religioso. Caim estava oferecendo culto. Foi por causa da diferença de culto, de revelação, que Caim matou Abel. E essa semente da serpente matou a Jesus Cristo. Não foram meretrizes nem ladrões que mataram Jesus Cristo. É a semente religiosa que matou 68 milhões de cristãos na chamada Santa Inquisição. A semente da serpente. Jesus olhou bem na cara deles assim e disse: vós sois filhos do diabo, vós sois... É São João 8,44. Não falou, não foi para o ladrão, para a meretriz. A meretriz, ele disse, elas vão entrar antes de vós no reino do céu. São os reprovados que perseguem e destroem o nome, falam mal, maldizem e blasfemam e vão em frente. Aqueles reprovados são religiosos. Eles são espertos, eles são santos. Ninguém era mais santo que Caifás, do que Anás. Eles são da descendência de Caim, a semente da serpente. Eles edificam suas Babéis, suas cidades e seus domínios, e todo o tempo invocando a Deus. Agora, por quê? Para quê uma palestra dessa natureza? É porque ela traz identificação de espírito. Identificação do nosso próprio espírito. Discernir o nosso próprio espírito. Quando nós isolamos uma coisa da outra, nós entendemos que aqui está o natural e ali está o espiritual. E você passa a conhecer o homem de dentro. Ele disse: eu não posso ser um diabo amando tanto a Jesus. Ele conhecia o seu interior. Mas quando foi referir a si mesmo, ao seu homem, ao seu ego, ele disse: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. E Paulo disse: miserável homem que sou. Isso não sai da palavra, da mensagem. Então, uma identificação que, sem dúvida alguma, manifesta características de eleito. Você própria vai se identificando cada dia que passa. E a palavra de Deus, agora em segundo plano, segue-se disso, essa identificação. A palavra de Deus te comove. Às vezes eu estou lá no recanto e eu tenho uma mensagem do irmão Branham, que antes de sair do meu quarto, eu coloco o gravador e saio lá fora na sala. Às vezes as pessoas ficam conversando. Não deveriam conversar, nem mesmo na cozinha. São 5 minutos de oração. Aí eu saio lá fora e falo, não falo nada. Eu digo assim, por exemplo, sabiam vocês que existe uma oração de Maomé, quando ela é tocada na cidade, sai nos altos-falantes, aquelas coisas assim, todo mundo fica reverente, se encurva? Só isso que eu falo, mais nada. Agora, a Bíblia não comove. Nós sabemos que a mensagem não é outra Bíblia. É a revelação da Bíblia. É a revelação do que está escrito.
Porque é a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Porquanto João ele não revelou. Quando ele foi escrever, disse, não escrevas. E João não voltou pregando o Apocalipse. Ele voltou pregando, amai-vos uns aos outros. Só isso. Ensinando isso. Então, uma das características é ser comovido pela palavra. Agora, essa comoção não quer dizer propriamente uma emoção. Mas nós estamos vendo aí, vocês me perdoem, porque não afeta vocês de uma maneira proposital, mas nós sabemos que a criação moderna é do diabo. Essa criação, a maneira de criar filhos hoje é do diabo. Filho hoje não chama pai de senhor, nem mãe de senhora, não pede licença para passar entre os mais velhos, não faz... não precisa falar tudo que está acontecendo com os filhos, eles mandam. Então, a palavra do pai e da mãe não comove a criança, não impressiona, não quer dizer nada para ela. Filhinha, filho, continua do mesmo jeito, vai embora. Agora, se nós formos analisar o verbo comover, o que é que nós vamos ver? Causar uma comoção. Uma comoção no ânimo da pessoa. No ânimo dela. Porque isso está dentro do fator psíquico da pessoa. O ânimo. Está inclusive dentro do seu signo. De acordo com o signo, cada pessoa tem um ânimo, tem mais ânimo para determinadas coisas. Então, comover significa causar comoção no ânimo de impressionar. Dentro desse aspecto, então ela emociona. Ela emociona. Aí, quando o profeta disse que o homem que não se emociona, ele está morto, quer dizer, ele está insensível. Quer dizer também enternecer. E o comovido, ele é abalado. Ele é abalado, ele é estremecido. Ele é impressionado. Então, por exemplo, isso aqui. Permaneça a caridade fraternal. Esse versículozinho apenas, é o versículo 1 da carta aos Hebreus, capítulo 13. Permaneça a caridade fraternal. Nós já estudamos, sabemos que essa palavra caridade, é amor. Então, pode-se dar todos os bens para os pobres e não ter caridade, não ter amor. Permaneça o amor fraternal, que, aliás, é a última escala, o último degrau dentro dessa dimensão. O que realmente vem produzir o batismo do Espírito Santo. Então, quando é que nós perdemos o amor? É quando a palavra não nos impressiona. Não nos impressiona. Isto quer dizer, nós ficamos insensíveis. O conselho não impressiona. As pessoas são insensíveis aos conselhos dos mais velhos, por exemplo. Então é aí quando nós vamos caindo numa situação muito difícil.
e que entendemos como vamos dizer, nós acostumamos com a palavra. Nós acostumamos com as cartas de São Paulo. Nós acostumamos com os mandamentos. Nós acostumamos com o mar. Então aquele homem viajou de longe para ir conhecer o mar. Chegou lá, tinha um homem ali que vivia há 50 anos. Aquele homem ficou escandalizado de saber que aquela pessoa tinha viajado de tão longe e censurou aquela pessoa para conhecer o mar. Mas isso é porque ele vivia ali há 50 anos. Ali não existia nenhuma novidade para ele. Agora, para o outro que estava chegando, tudo lhe impressionava. As marés, as ondas, aquelas águas batendo naquelas rochas, nas ilhas, e tudo do mar lhe impressionava. O outro ficou idiota. O que ele está vendo aqui? Então, aí vem a questão do primeiro amor. O primeiro amor é assim. O rapaz é impressionado com a moça. A moça é impressionada com o rapaz. E ele faz gestos para ela. Ele adquire postura por causa dela. Até no sentar-se. Ele não faz assim... por causa dela. Ele faz... Ele nunca mastiga assim, perna. Ele come com a boca fechada, mas ele adquire postura por causa da mulher. A mulher pega postura por causa do homem. E, é claro, na vida do lar, isso vai havendo uma adaptação e as coisas vão ficando comum, então, certas coisas que lhe causava vergonha, então já não causa mais. Por quê? Por causa da convivência. É certo que o casal deve manter uma linha, não uma linha legalista, puritana, mas uma linha que mantém o amor sempre em frescor. É impossível, é humanamente impossível. E quando se casa, às vezes vão a excessos. Depois ela vai ficando tão comum para ele, e ele vai ficando tão comum para ela, que é o que está acontecendo, e não estabelecem limites, que por fim, uma pessoa comum para outra. Ela passa ali na rua, ela é rara para o estranho, mas vai ver, ela está apaixonada, abandonada por alguém, que, olha, ela assim, não quer nada com ela. Não quer nada com ele, mas também, do outro lado, né? E às vezes outra está doida por causa dele, quando outra já enjoou dele. Ih, coitado. Mas por quê? Não se conhece. Então começa uma outra coisa, de novo, um outro romance, daí a pouco a coisa está comum de novo. Aí vai de um abismo chama outro abismo, e vai indo-se. Agora, essa que causa realmente a mornidão de Laodiceia. É a mornidão de Laodiceia. Apocalipse 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu.
Aconselho-te, aí vem o conselho. Talvez voltemos aqui depois. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, a igreja caiu nesse ritualismo, nessa mornidão. E a consciência é cauterizada de acordo com, deixa-me ver, é 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Isso não impressiona ninguém, mas que pregues a palavra e instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não se comoverão mais, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Agora, não deixes se ti, né, no caso aí, cicatrizares, né? Essa cicatrização, aliás, não é cicatrização, é cauterização. O termo correto é cauterização. É ficar insensível para com a palavra. O mundo está insensível, completamente adormecido. Desperta-te, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não comove mais. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei. Isso não depende de quem quer, de quem corre. Estamos, sem dúvida, numa fase seca, de seca. Como Abraão, depois que recebeu a promessa, cada dia que passava, secava mais e fugia mais suas possibilidades físicas, pessoais, materiais. Com sua mulher Sara. Passaram 25 anos para acontecer a transformação e logo vir o filho. Sara ficou tão bonita novamente que Abimeleque a desejou. Jamais ele desejaria uma velhinha de 90 anos de idade. Ela ficou tão bonita como era quando era nova. E o profeta diz que isso é que vai acontecer conosco. Então, há parece que nós estamos sofrendo uma perda, ou estamos perdendo o entusiasmo, e então tem que olhar os dois lados da moeda. Jesus disse que quando a mulher está para dar à luz, ela vai perdendo o entusiasmo para a vida social, para as coisas, para isso, para aquilo, porque logo ela terá a alegria de ver um filho ao seu lado. Então ele diz aqui, na Laodiceia, parágrafo 17, parece. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Agora, veja, uma vez mais, Deus sacudirá a terra, e desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Isso não impressiona as pessoas. Então ele a renovará. Aí faz menção de que em março de 1964 houve um terremoto no Alasca
na sexta-feira da paixão, abalou toda a terra, embora não a desequilibrasse. Mas, continua ele, mas Deus está advertindo de um tremor de terra que ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode resistir a esse choque. E este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a vocês, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva a Jesus Cristo, quem como o fiel pastor salvá-los-á, e cuidará de vocês, e apresentá-los-á, sem qualquer culpa, na glória com muitíssima alegria. Agora, isso impressiona? Isso comove? Senão aos eleitos? Aqui mesmo, na era de Laodiceia, 114, ele faz menção de Apocalipse 18, 19, aliás, esse que lemos aí, versículo, capítulo 3, verso 18, né? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora veja, esse é o conselho final das eras. As eras da igreja terminam aqui. Apocalipse 3. Então é o conselho final dele, né, para as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Se comova. Se impressione. Dê lugar. Se você vai aprender um idioma e não se impressiona com aquilo, não se comove com aquilo, você não aprende, você nunca falará aquela língua corretamente. Qualquer coisa, o bordado, o crochê, a comida, por que muita comida é insuportável? Por falta disso, da aplicação. E esse é o conselho final para as eras. E nós sabemos perfeitamente e claramente que estamos na última era. Nós estamos nos dias de Noé, estamos nos dias de Sodoma e de Gomorra, estamos nos dias do Filho do Homem, estamos nos dias de Elias, estamos nos dias do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, estamos nos dias de Jezabel, a igreja casada com o Estado, de Herodias, a igreja casada com o Estado. Não precisa mensagem, não precisa pregação para mostrar que nós estamos nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Conselho final. Conselho é o parecer, é juízo, é opinião, é a demonstração, é a advertência, é um senso do que convém, do que lhe convém. Quando Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É um tino, é uma prudência. Ouvir o conselho. O conselho de Deus é conciso e objetivo. Ele está dirigindo esse conselho
a esta igreja do último dia. E uma só esperança, só existe uma esperança. Essa esperança é Ele mesmo. Ele diz: venha a mim, compres. É evidente por esta frase: de mim, compres. Que a igreja de Laodiceia não está de modo algum tratando com Jesus pelos produtos espirituais do reino de Deus, mas sim pelos produtos políticos, religiosos, sociais, riquezas, dinheiro, sociedade e mais nada. Suas transações não podem ser espirituais, porquanto ela tem partido para dois poderes, político e religioso, começando pela mãe delas. O Vaticano tem o Papa, ele é chefe de Estado e chefe da Igreja. É o menor Estado e o mais rico do mundo. Eles podem pensar que são espirituais, mas como podem elas ser? As obras manifestadas entre eles, de maneira alguma, são como diz Paulo. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fico pensando, Deus opera realmente em mim o seu querer, o seu efetuar? Agora, dentro dessa base, você vê dessas bases aqui, há uma consolação que mesmo João viu esse trono do vencedor. Porque ele disse: ao vencedor, dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Agora, quem se assenta com ele no seu trono, está sentado no trono do Pai. Por quê? Assim como eu venci e assentei com meu Pai. Então não são 3 tronos. É um trono só. Esse trono fala de poder. Agora, o que é que devemos vencer? Porque essa promessa, o trono do vencedor, é para o vencedor, é para aquele que vencer. A fé é para vencer, né? Agora, o que é que devemos vencer, realmente? Esta é a pergunta normal para se fazer aqui. Ao vencedor dar-lhe-ei. Mas este não é o verdadeiro pensamento deste verso, porque não é tanto que devemos vencer, o que devemos vencer, mas sim como devemos vencer. Não é o que devemos vencer, mas sim como devemos vencer. Ora, isto é lógico, porque não é muito importante o que devemos vencer, o que devemos vencer, a menos que saibamos como podemos vencer. Com que arma? De que forma nós podemos vencer? Vence-se de várias maneiras. Agora, até na política, quando um candidato quer vencer através da baixaria, leva chumbo. O que acontece é isso. Não é propriamente o que vencer, mas como vencer. Um rápido estudo das Escrituras que envolve o Senhor Jesus Cristo vencendo, revelará a verdade desta afirmação, dessa declaração, desse pensamento. Em Mateus 4, onde Jesus é tentado pelo diabo, ele venceu as tentações pessoais de Satanás. Como? Aí, ele venceu, mas não implica muito o que ele venceu, mas como ele venceu. Estão entendendo? Como ele venceu. Você pode vencer, mas como você venceu? Bom, eu venci com a mão de pilão. Ele chegou, eu meti a mão de pilão na cabeça dele. Ele chegou cheirando outro perfume, eu bati com o cilindro de fazer pastel na cabeça dele. Venci.
Agora, a mulher de presunto fala assim: eu venci. Como é que você venceu? Como é que você ganhou aquela causa? Como foi? Ganhar é bom, mas como ganhar? Hoje, não importa, para alcançar um fim, não importa o meio que se usa. É normal isso, não importa. Desde que o fim me traga lucros, não importa o meio que eu vou usar. Essa é a situação da hora que nós estamos vivendo. Os meios são todos inconvenientes, anti-escriturísticos. Até a forma de pregar o evangelho. Como vencer? Agora, nós sabemos que ele venceu lá. A política, o diabo ofereceu todo o reino. Essa era a política, foi o que eu falei para o irmão. Ele venceu lá. Se Jesus foi tentado pelo diabo, a esse respeito, nós não seríamos tentados? Mas nós resistimos também. Como? De que forma? Como foi que você venceu? Ele venceu as tentações pessoais de Satanás pela palavra e tão somente pela palavra. Ele não usou outro meio. Em cada uma dessas três principais tentações, que corresponde exatamente às tentações do Éden, lá do Éden, lá estava a mesma serpente que derrubou a Eva, tentando derrubar Jesus Cristo. Ela te ferirá o calcanhar e você e tu lhe esmagará a cabeça. Então lá estava, em cada uma destas três principais tentações, que correspondem exatamente às tentações do Éden, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O diabo foi lá. Aí vem o espírito religioso e fica contra a fita tentação. Mas foi exatamente assim. O autor teve uma revelação que esses teólogos não têm. E quando eu vi a Igreja Católica se oposicionar e até a coisa ir até no Congresso, falei, tem alguma coisa nisso. Eu quero ver. Não aconselho ninguém a ver. Mas tem alguma coisa nisso. Lá estão as três. Exatamente as três. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Por que se cuida tanto do visual? Né? Porque há uma lente, há milhares de lentes para focalizarem aquilo. Eva caiu na tentação pessoal de Satanás por falhar em usar a palavra. Adão caiu em desobediência direta à palavra. Mas Jesus venceu pela palavra. Então, como que ele venceu? O que ele venceu, nós já sabemos. A concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. E agora mesmo, deixe-me dizê-lo, este é o único meio de se tornar vencedor. E este é o único meio pelo qual você pode saber se está vencendo, porque esta palavra não pode falhar. Agora voltando aqui, um eleito
não persegue outro eleito. Essa é a palavra. E quando um membro fala contra um outro membro, você sabe que isto é errado. Você está ordenado para orar um pelo outro, não para falar contra o outro, mas para amar uns aos outros. E se alguém está caído, vamos levantá-lo, ajudá-lo. Agora aquilo nos faz um grupo de crentes unidos. Agora, quando nós não obedecemos aquilo, ou isto, né? Então nós não estamos obedecendo a Deus e nós estamos desagradando a Deus. E por isso não podemos vencer. Quando você não perdoa, você está dizendo que não quer fé perfeita. E, portanto, nossa igreja, nosso povo não pode prosperar. A igreja não pode seguir em frente. É porque estamos desunidos. É porque falamos uns contra os outros. Um pouco de fermento leveda a massa. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, nós voltamos para casa sabendo disso. Cada vez que adentramos este lugar, nós sabemos que o Senhor vai nos falar. Nós sabemos que o nosso tempo pode ser aproveitado ricamente, dependendo de nós mesmos. Porque o Senhor nunca deixou de nos falar aqui. Agora estamos vivendo uma hora muito crítica. Queremos reconhecer isto diante do Senhor. A seca que Elias chamou sobre a terra fez com que também os justos sofressem. Não foram somente os ímpios. Como o sol e a chuva abençoam o joio e o trigo, também o juízo leva o justo a sofrer. Nós estamos numa terra de espinhos e cardos. Quando a consciência foi totalmente cauterizada, a insensibilidade tomou conta, o egoísmo, o amor próprio, as concupiscências da carne e dos olhos, a soberba da vida, tem tomado conta. Exibicionismo, sensacionalismo, personalismo e todos esses ismos. Senhor, nós estamos ante a Tua face nesse momento. E precisamos de Ti como nunca, porque nós podemos olhar nesse espelho, nós podemos ver a nossa caricatura, nós podemos ver a nós mesmos. Esse caminho é estreito, é espinhoso. Sabemos que ele conduz à vida eterna. Nós estamos certos que estamos no caminho certo. Porém, precisamos de força para prosseguirmos. Guia-nos na vereda da justiça por amor do Teu nome. E mesmo que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque Tu estás conosco. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, o nome do Filho de Deus, do Verbo de Deus, põe a Tua mão forte a favor do enfermo, as virtudes do alto, esse culto, Senhor, em favor de todos que gemem nesta hora. Amém. E que precisam de uma solução, de um problema, esse livro de oração, essas peças de roupa, esses pedidos de oração, essas mãos levantadas, suplicando, suplicando, suplicando.
como estavam aqueles peixinhos naquele poço lá. Alguns já morrendo por falta de oxigênio, mas logo a chuva veio e agora eles estão nadando, batendo, batendo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, manda essa chuva, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que a nossa carne não quer o Espírito Santo. A nossa carne não quer isto. A nossa carne não quer nenhuma transformação. A nossa carne quer comodismo. É ser bem-sucedida nos negócios. A nossa carne quer conforto, quer prazer, quer lenitivo, mas a nossa alma quer os céus. Quer o céu, quer o céu, quer o céu, Senhor. A glória eterna, porquanto isso é eterno, não é passageiro. Deus os abençoe pelo verbo, pela sua palavra, em nome de Jesus Cristo.